Boa noite, irmãos. É um prazer para nós poder compartilhar e estar junto com vocês. Agradecemos o convite do irmão Maico, que pediu para que nós cantássemos algumas músicas para os irmãos. A gente agradece a presença dos irmãos que estão vendo este culto online. Para nós é uma novidade, enquanto para uns é dificuldade, para outros é oportunidade, né? Então nós apreciamos o convite e estamos aqui para louvar o Senhor e ajudar os irmãos de alguma forma, mesmo de distante, mesmo longe, mas ao mesmo tempo perto de coração. Vamos louvar o Senhor com 3 músicas. Antes disso, o irmão Silvestre vai fazer uma oração para nós e vamos elevar os nossos pensamentos, nossos corações ao Senhor. Deus Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de poder te louvar, de poder nessa noite alegrar os irmãos com as músicas que nós vamos apresentar. Nós agradecemos também pelo privilégio que nos dá de podermos estar com a nossa imagem diante uns dos outros, mas a melhor imagem que nós precisamos ter em nossas vidas é Cristo Jesus. Foi Ele que deu a vida por nós e nós precisamos a cada dia fazer o sacrifício de louvar o Teu santo nome, de nos colocar na Tua presença, de fazer valer em nós o amor que Cristo deixou neste mundo. Nós oramos nesse tempo agradecido pelo privilégio que nos dá de poder louvar o Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus, amém. Os irmãos de Parauapebas, é um prazer para nós, então vamos louvar o Senhor. Nós vamos cantar 3 músicas, uma delas chama-se Vem Me Visitar. Então é o que nós estamos fazendo hoje, visitando os irmãos, mesmo que de forma diferente, né? Online, distante, e cante conosco se você souber a música. Experimentar de graça, a graça de Deus, que é abundante em meu lar. Vem pra tomar café com a gente, vem porque a água já tá quente. Nosso prazer é receber nossos irmãos. Eu disse vem porque não tá faltando nada. Mesmo quando o dinheiro acaba, eu não deixo sem ter o que comer. Mas não vem pra julgar, murmurar e fofocar. Aquele que do mal não pode nos pular. Nossa alegria é cantar o que Deus fez. Vem que você vai ser abençoado também. Vem pra orar, sorrir e adorar. Se você vier, eu sei que vai se alegrar. Aqui em nossa casa, vem na presença de Deus. Tudo vem dele, é por ele, para ele, é do nosso lar. Nossos irmãos, eu disse vem porque não tá faltando nada. Mesmo quando o dinheiro acaba, eu não deixa sem ter o que comer. Vai ser bom demais poder te receber. Mas não vem pra julgar, murmurar e fofocar. Aquilo que é do mal pode entrar em nosso lar. Nossa alegria é então tudo que Deus fez. E você vai ser abençoado também. Vem pra orar, sorrir e adorar. Se você vier, sei que vai se alegrar. Aqui em nossa casa, vem na presença de Deus. Tudo vem dele, por ele, para ele, dono do nosso lar.
cante conosco, é como se fosse uma oração. Então, pedimos a todos que cantem, que louvem, que exalte ao nosso querido Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Mais uma vez. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por outro sem igual. E essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por outro sem igual. E essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Nosso Pai, nosso Senhor, te somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos deu de te louvar, de te adorar, de te engrandecer. Mesmo que seja de forma bem diferente do costume que nós temos em nossas congregações. Abençoe cada um dos irmãos que está vendo este vídeo, que está assistindo este culto, este momento de louvor. Os irmãos principalmente de Paraopebas, que o Senhor possa abençoar essa igreja, que o Senhor possa abençoar o irmão Maico e a sua família, a sua esposa, que eles possam juntos trabalhar cada vez mais para o crescimento dessa congregação. E o Senhor possa abençoar essa cidade através dessa igreja, desses irmãos e cada um dos membros que tem trabalhado em prol do teu reino. Nós te somos gratos por essa oportunidade e em nome do teu Filho que nós oramos. Amém. A próxima música que nós vamos louvar ao Senhor é a pedido do irmão Maico. Parece que ele gosta dessa música aí, acho que o sonho dele é gravar, talvez é bem fácil ele gravar essa música. Solta o Cabo Danal. Então vamos louvar ao Senhor com Solta o Cabo Danal. O irmão Maico aí gosta muito dessa música, então louvemos a ele. Porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo danal, solta o cabo
noite, irmãos, graça e paz. Nessa noite eu tenho para a gente meditar 1 Coríntios capítulo 11, onde começa com o versículo 23, que diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o ensino que passei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, pegou o cálice e disse: este cálice é um novo acordo feito por Deus com o seu povo, acordo que é selado com o meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Porque cada vez que vocês comem deste cálice, e comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come do pão do Senhor ou bebe do seu cálice de modo indigno, peca contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, antes de comer do pão ou beber do cálice, cada um deve examinar a sua consciência. Se alguém come do pão ou bebe do seu cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio castigo. Nós encontramos em 1 Coríntios essa mensagem que o apóstolo Paulo deixa para nós, para tomarmos a atenção com relação à hora da ceia. Às vezes nós podemos achar que alguém pode pensar o seguinte, que é apenas um lanche, que é apenas a hora, de merendar. Para as crianças, por exemplo, as crianças vão achar que é a hora do lanche, mas para nós significa o sangue e o corpo do Senhor, que foi entregue em nosso favor. Aonde ele derramou o seu sangue, aonde ele foi pregado sobre a cruz para nos dar a vida. Nós precisamos a cada momento reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer que nós erramos diante do Senhor, reconhecer que nós necessitamos da sua graça a cada dia. E naquela noite, Jesus passou o pão para os seus discípulos, passou o vinho para que nós pudéssemos juntos ceiar. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo também fala que nós precisamos esperar uns pelos outros. Esse é o momento da meditação. Esse é o tempo de olhar para dentro de nós, fazer um exame e notar o que há de bom em mim. Então eu preciso olhar para Jesus, que foi aquele que se entregou por nós. Na noite em que Jesus foi entregue, antes disso ele se reuniu com os discípulos e diz o seguinte: este é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Deus Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de mandar o teu Santo Filho para se entregar em nosso lugar, para morrer em nosso lugar, para pagar a nossa dívida. Nesse instante, Senhor, nós ceiamos em nome de Jesus. Do mesmo modo, Jesus naquela noite pegou o cálice, passou entre os discípulos e disse o seguinte: este é o meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Porque é o sangue que sela a aliança com Deus e o seu povo. Deus Pai, nós te agradecemos pelo teu santo sangue que foi derramado sobre a cruz, para que nós pudéssemos ser hoje chamados filhos de Deus. Nós te agradecemos pelo teu cuidado conosco, pelo privilégio que nos dá de ser chamados amigos de Deus. Hoje, nós fazemos parte da tua família, Senhor. Oramos nesse tempo, agradecido pela providência de Jesus. Nós oramos agradecido. Amém. Tomemos. Olá, igreja. Fiquei muito feliz com o convite feito para trazer a mensagem hoje, a vocês.
Espero que em breve possamos nos conhecer pessoalmente. E o tema que me foi proposto para hoje, o texto encontra-se lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. É um texto bem pequeno, né? Inclusive, me lembro quando era professor na escola bíblica de férias, lá pela década de 90, mais ou menos, esse era um dos textos prediletos dos alunos para assim, memorizar, né? Decorar. Nem tanto pela importância do texto, mas pelo tamanho. Porém, quando nós lemos o texto com atenção, né, nós vamos ver que, apesar dele ser pequeno, ele é um daqueles que corroboram a expressão tamanho não é documento. Ele está inserido ali num contexto de várias exortações. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. A primeira parte do capítulo traz algumas verdades. Por exemplo, que o dia do Senhor virá como ladrão, ou seja, inesperadamente, né? Nós, cristãos, não somos das trevas para que esse dia nos surpreenda. Nós somos esclarecidos quanto a isso. Todos os cristãos são filhos da luz, filhos do dia, né? E que Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação. Estarmos atentos. E, assim, mais uma verdade é que Jesus morreu para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, nós vivamos unidos a Jesus. Daí, na segunda parte do capítulo 5, nós encontramos que é uma consequência a essas verdades, né? Algumas exortações. Eu queria só falar de algumas aqui, rapidamente, citar apenas essas exortações, porque diz o seguinte, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, valorizem os que se esforçam no trabalho entre vocês, ou seja, no ministério entre vocês, advirtam os ociosos, confortem os desanimados, e aí vai, auxiliem os fracos, alegrem-se sempre, orem continuamente. Irmãos, claro que o texto contém muitas outras exortações. No entanto, até aqui já é o suficiente para nós entendermos do que o texto está falando. Ele está falando de atitudes. O texto está falando de atitudes que o cristão deve tomar diante da verdade de que Cristo voltará em breve, mas não sabemos ao certo quando ele virá. E é por isso que eu fiquei muito feliz em tratar desse tema com vocês. Orem continuamente. Porque orar continuamente é uma das atitudes que nós cristãos devemos ter no nosso dia a dia. Para melhor entendermos do assunto, queria que nós respondêssemos 3 perguntas diante da palavra de Deus sobre este assunto. A primeira pergunta seria: por que orar? A segunda seria: quando orar? E terminando com a terceira: como orar? O capítulo em que nós encontramos o versículo 17, que é o capítulo 5, ele já nos ajuda a responder a primeira pergunta: por que orar? Versículo 2 do capítulo 5, nós encontramos o texto dizendo assim, vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. No versículo 5 e 6 do mesmo capítulo, diz o texto: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Olha só o versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Ou seja, o Senhor virá a qualquer momento e preciso me manter alerta e sóbrio. Irmão, talvez você ainda não tenha se perguntado o porquê desse texto, esse versículo 17, esteja no imperativo. Ou seja, ele não é um conselho. Esse texto ele não vem, a Bíblia não traz ele como um pedido. Ele é uma ordem, ele é um mandamento.
Jesus ele nos ajuda a entender melhor a importância desse texto quando ele está lá, um relato em Marcos capítulo 13, versículo 33, e Jesus ele fala aos seus discípulos: olhai, vigiai, ou seja, fiquem atentos e orai, porque não sabeis quando será o dia. Meu querido, minha querida, a palavra está no imperativo. Esse versículo é um mandamento, porque a oração nos mantém atentos quanto à vinda do Senhor. Primeiramente, a nosso respeito. O que isso significa para você? O que a vinda do Senhor significa para você? Você está alegre quando pensa na vinda do Senhor? Você sente alegria no seu coração ou tristeza? Como você se sente quando pensa na volta de Jesus? No cumprimento de João capítulo 14, versículo 1, que ele diz que ia preparar lugar, quando estivesse pronto, voltaria para nos levar e morar com Ele. Como você se sente? Qual seria a sua reação diante dessa vinda do Senhor? A oração, entenda, a oração nos mantém atentos quanto à vinda do Senhor, a nosso respeito. Mas não só ao nosso respeito, também ao respeito ou a respeito dos que nos rodeiam, daqueles que fazem parte do nosso ambiente familiar, do nosso trabalho, escola, as pessoas com quem nós temos contato todos os dias. Você já parou para pensar o que a vinda de Jesus significaria para essas pessoas, ou significa para essas pessoas que estão ao seu redor? A palavra de Deus nos exorta, ainda falando sobre o porquê de orarmos, né? A palavra de Deus nos exorta em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, para estarmos alertas, estarmos atentos, vigilantes, porque nós temos um inimigo que está ao nosso redor o tempo todo, ele é o diabo. O texto vai falar que ele está ao nosso redor como um leão, esperando a oportunidade para nos devorar. Então, eu posso dizer com certeza que esse texto bíblico, ele está no imperativo, ou ele é um mandamento, porque é na oração que nos mantemos alertas quanto às ciladas do diabo. É na oração. Quando oro, eu estou me mantendo alerta quanto às ciladas do diabo. Jesus, ele teve um tempo, né? Nós encontramos um relato lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, logo depois da ceia, Jesus e 3 dos seus discípulos, são os 3 discípulos amados, né? E ele deixa, depois da ceia, e vai para o Monte das Oliveiras para orar com seus discípulos, esses 3 discípulos, deixa eles num lugar e vai para um lugar um pouco mais afastado, e quando volta, né, está naquela oração que Lucas ele relata de uma maneira mais assim, aprofundada, a oração de Jesus. Mas Jesus ele volta para os seus discípulos e encontra eles dormindo. Daí Jesus fala no versículo 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmão, como disse antes, e usando o texto de 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, nós oramos para nos mantermos alertas quanto às ciladas do diabo. Orem continuamente. Por fim, seria o terceiro porquê de orarmos continuamente. Nós encontramos lá em Salmos capítulo 27, versículos 4 e 5. O salmista Davi, ele vai dizer que vai expressar no versículo 4 o seu desejo de estar todos os dias na casa do Senhor. Ele pede e busca estar na casa do Senhor todos os dias, com o objetivo de contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo.
Esse era o desejo de Davi: contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação. Pode acontecer, meu querido, que quando pensamos em oração, nós tenhamos em nossa mente todo aquele ritual litúrgico, né? Onde é feito palavras elaboradas, frases elaboradas, e o orador, a pessoa que está orando num lugar e uma posição específica, corre o risco de nós acharmos que é o suficiente. Não estou aqui de maneira alguma querendo entrar no mérito de que isso seja certo ou errado, mas o que eu quero dizer é que a oração não é só isso, não para por aí, não é apenas isso. Para ilustrar um pouco o que eu estou querendo dizer, eu lembrei de uma história de um professor de escola dominical, né? Eu estava preparando, eu li essa história quando estava preparando uma lição para a escola dominical, sala de jovens, e a história diz que esse professor saiu certo dia com seus alunos para um piquenique, né? E nesse piquenique, durante o piquenique, eles fizeram um círculo de oração e pegaram as mãos no círculo e o professor começou a orar. Durante a oração, o professor começou a agradecer a Deus, né? A agradecer a Deus citando as belezas da natureza. Ele dizia: Senhor, obrigado por aquele pássaro que está voando, e obrigado por aquela árvore onde ele está pousado agora, nesse momento, por tantos frutos que tem naquela árvore. Ele deu a entender aos alunos que ele estava com os olhos abertos. A princípio, os alunos estranharam a atitude do professor, porque orar com os olhos abertos, estar com os olhos abertos durante a oração, mas depois eles entenderam que quando abrimos os olhos para contemplar a bondade de Deus, essa bondade, ela abre os nossos olhos. Não é assim, a oração não é apenas as palavras, mas, como diz o salmista lá no capítulo 27, versículo 4, ele diz: quero estar na casa do Senhor para contemplar a sua bondade. Meu querido irmão, minha irmã, quando você lê a palavra de Deus e tira um tempo para meditar, você está orando. Você está orando ao Senhor. Você está abrindo os seus olhos para contemplar a bondade de Deus. Quando você ora e agradece a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, você está contemplando a grandeza de Deus, a bondade de Deus na tua vida. A oração, meu querido, é um instrumento usado no nosso relacionamento para com Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 4 e 7, nós encontramos lá também algumas exortações. E olha só, versículo 4, alegrem-se sempre. Versículo 5, tornem a capacidade que vocês têm de amar conhecida por todos. Versículo 6, ao invés de andarmos ansiosos, devemos apresentar nossas necessidades a Deus. De que forma? Com oração, súplica e, olha só, com ações de graças. Ou seja, contemple a bondade de Deus. É na oração que fazemos isso. Então, mais uma vez, na oração, nós contemplamos a bondade de Deus. Então, por que orar continuamente? Nós vimos aqui 3 motivos. A oração nos mantém atentos quanto à vinda do Senhor. A oração nos mantém alertas quanto às ciladas do diabo. E é na oração que podemos contemplar a bondade do Senhor. Uma vez, então, que respondemos essa primeira pergunta, né? Vamos à segunda, que é: quando orar?
próprio versículo 17 do capítulo 5 de Tessalonicenses nos responde a essa pergunta, porque ele diz assim: orem continuamente, ou seja, ore o tempo todo, ore sem cessar, constantemente, esteja orando constantemente. A Bíblia, o Novo Testamento, fácil de ler, vai dizer, né? Constantemente, o tempo todo, esteja orando. Jesus nos deixa o exemplo, e você pode depois fazer uma pesquisa nos evangelhos sobre o exemplo de Jesus. Você verá Jesus orando antes de iniciar o seu ministério, você verá Jesus orando antes de escolher os seus discípulos, você vai ver Jesus orando antes de curar, antes de multiplicar os pães, você vai ver Jesus orando antes de ser crucificado, durante a sua crucificação, e depois você encontrará Jesus orando também quando o seu ministério está finalizado. Ele ora agradecendo a Deus. Ou seja, Jesus ora sem cessar, continuamente. Então, você tem alguma decisão? Ore. Porque se nós dizemos que Deus é o nosso Senhor, por que então não pedimos autorização a Ele? As nossas atitudes são certas ou são erradas? Eu posso ou não posso fazer? Por que não pedimos autorização ao nosso Deus? E se dizemos então que Deus é nosso Salvador, por que não pedimos também orientação a Ele? Conselho do Senhor para a tua vida, conselho do Senhor para a vida da tua família, o cuidado do Senhor para contigo. Então, querido, quando devemos orar? Sempre, continuamente. Bom, já vimos o porquê de orar e quando orar. Agora vamos à terceira pergunta e última pergunta, é como orar. Quando nós procuramos descobrir o que a palavra de Deus diz sobre essa pergunta, qual a resposta que a palavra de Deus tem para a pergunta como devo orar, de uma forma bem simples, vai dizer que a maneira certa não está no vocabulário usado, as palavras que você usa, e nem na posição que você escolheu, mas está no coração de quem ora, está na atitude daquele que se aproxima de Deus. Olha só o que nós encontramos em Hebreus capítulo 10, versículo 23, a atitude. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz assim, devemos nos aproximar de Deus com um coração sincero, seja verdadeiro, não tente esconder nada de Deus. Me veio à memória agora texto lá de Gênesis capítulo 3, né? Quando, depois que a mulher e o homem cometem um pecado e eles ouvem Deus caminhando, os dois se escondem e Deus pergunta: Adão, onde você está? Será se Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia, mas Deus queria que Adão saísse do seu esconderijo. Irmão, seja sincero diante do Senhor. Não tente esconder. Não tente se esconder do Senhor. Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe onde precisamos mudar. E ainda olhando para Hebreus capítulo 10, versículo 22, a nossa atitude é de nos aproximar de Deus, com firmeza de fé. Ou seja, tenha fé. Você está se aproximando de Deus, você está se aproximando daquele que pode todas as coisas, né? E Ele irá agir em teu favor. Ele é bom e cuida de nós, Ele cuida de você. Então, quando você se aproximar de Deus, seja com sinceridade. Reconheça quem você é, como você está na presença de Deus. E se aproxime dele com fé. Aquela fé de que Ele vai agir. E, na verdade, meu querido, minha querida, Ele já está agindo. E já até agiu, muitas vezes, em tantas necessidades que
nós nem sabemos muitas vezes, mas Deus já tem feito em nosso favor. Caminhando então para a conclusão desse estudo de hoje, não é por acaso que a palavra de Deus nos exorta a termos uma vida de oração. Nós vimos hoje que uma vida de oração nos faz atentos à vida do Senhor, né? Nos torna alertas às ciladas do inimigo, e é na vida de oração que teremos a graça de contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação, fazendo isso todo o tempo e em verdade, crendo que Deus pode e fará o que for melhor para nós. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Então, hoje quero desafiá-lo a viver essa vida. Viver uma vida de oração na presença do Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos porque nós temos essa oportunidade de orarmos, ó Pai, de estarmos na Tua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus que cuida de nós a cada momento. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, deficiências, ó Pai, e o Teu amor por nós. Pai querido, te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, fiquem na paz e até a próxima